Agora nós vamos aprender sobre fórmula de compasso. O que é isso? O que é fórmula de compasso? Para entender sobre fórmula de compasso, você precisa já ter estudado as matérias anteriores que falam sobre as figuras musicais, tá? É muito importante que você já saiba o nome delas, a ordem delas, os números que representam elas, porque senão eu vou começar a te falar aqui e você vai ficar perdida. Então, se você ainda não aprendeu essa matéria, pode ser que você vai ficar um pouco confuso aqui. Só dando uma relembrada. Nós temos de figuras a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia, a semicolcheia, a fusa. Gente, relevem, tá? E a semifusa. Relevem meus desenhos, porque eu sou péssima pra desenhar. Misericórdia. Nós vamos focar nessas aqui, tá? Fusa e semifusa a gente não vai usar, é só a título de conhecimento mesmo, porque nos nossos hinos e nos nossos métodos a gente não usa essas duas, tá bom? E os números representativos, números que representam essas figuras. A gente tem o número 1 para semibreve, o número 2 para mínima, o número 4 para semínima, 8 para colcheia, 16 para semicolcheia, 32 para fusa e 64 para semifusa. Só para relembrar, tá? E outra coisa muito importante, não significa que a semibreve vale 1. Ela é representada pelo número 1, porque ela é única. Ela é a maior de todas. A mínima é representada pelo número 2, porque a gente precisa de 2 mínimas para dar uma semibreve. A semínima é representada pelo número 4, porque eu vou precisar de 4 semínimas para uma semibreve. É só uma explicaçãozinha rápida para você relembrar, tá? A explicação mais detalhada você vai encontrar em outro vídeo. A colcheia é representada pelo número 8, porque eu vou precisar de 8 colcheias para uma semibreve. A mesma coisa acontece daqui para baixo, tá? 6 semicolcheia para uma semibreve, 32 fusas para uma semibreve, 64 semifusas para uma semibreve, tá bom? Aqui dá para ter uma noção que à medida que as figuras vão descendo, elas vão diminuindo o seu valor, elas vão ficando pequenininhas. Vamos lá, a fórmula de compasso, você vai encontrar essa matéria no MSA, página 21. A gente vai vir aqui numa partitura e eu vou te mostrar. Tá vendo esses dois números aqui? Um em cima do outro? Isso daqui é fórmula de compasso. A fórmula de compasso são dois números que são escritos lá no início do primeiro compasso. Lembra, só relembrando, o compasso é o agrupamento dos tempos, então cada quadradinho desse aqui é um compasso, tá? Então a fórmula de compasso ela vem escrita lá no início do primeiro compasso e ela é extremamente importante na nossa música. Por quê? Ela tem duas funções. É o que vai dizer aqui no nosso MSA. A fórmula de compasso define a quantidade de tempos dentro de um compasso, bem como a figura musical que representa cada tempo, pulso ou movimento. Como assim? Aqui na fórmula de compasso, esse número de cima, ele serve para falar pra gente quanto tempo a gente vai ter dentro de cada compasso. Aqui ele diz pra nós que o número de cima é 4. Esquece o número de baixo, que também é 4, tá? Mas agora o importante é o de cima. 4 significa que dentro de cada compasso vamos ter 4 tempos. Se aqui é o número 4, significa que dentro de cada compasso a gente vai ter 4 tempos ou 4 pulsos. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Até aqui tudo bem? E o número de baixo? Pra que ele serve? Ele é muito importante também. Ele serve para indicar pra gente qual a figura que vale um tempo nesse compasso. Como assim, gente? Como é que eu vou fazer isso? Como que eu vou achar? O número é 4? O número de baixo aqui é 4 e ele indica a figura que vale 1? Isso mesmo. Como que a gente faz para achar isso? MSA novamente, página 17. A gente vai procurar aqui nessa tabela aqui, ó, que tem as figuras. A gente vai procurar o número 4, que é o número que está embaixo da fórmula de compasso. Qual é a figura que é representada pelo número 4? Semínima. Então significa que a semínima vale um tempo dentro desse nosso compasso. E aí, através dela, a gente consegue descobrir os valores das outras figuras. Vocês lembram que tem outras figuras além da semínima? E a gente vai ver essas outras figuras nas músicas. A gente precisa descobrir os valores das outras figuras, né? Da semibreve, da mínima, da colcheia, da semicolcheia. E como que a gente faz para descobrir esses valores? A gente já aprendeu. A semibreve é a figura de maior duração, a mínima é metade da semibreve, a semínima é metade da mínima, a colcheia é metade da semínima e a semicolcheia é metade da colcheia. A gente já aprendeu. Então agora é só usar matemática. Mas fica tranquilo porque aqui é simples, tá? Você precisa ter em mente que daqui pra cá a gente vai subir os valores, vai dobrar. E daqui pra cá a gente vai diminuir os valores. Os valores vão cair pela metade. Então se a semínima vale 1, a mínima vale o dobro disso. Né? Eu preciso de 2 semínimas para dar uma mínima, então 1 mais 1 é 2.
A gente precisa de 2 mínimas para dar uma semibreve. Então é só somar. 2 mais 2 dá 4. Agora pra cá a gente vai descer, ó. Que a gente vai descer. A colcheia é metade da semínima. Qual que é a metade de 1? Eu tenho uma pizza inteira. Só pra mim. Vou comer ela sozinha. Mas de repente, você chegou aqui em casa. E aí eu não vou comer essa pizza sozinha e te deixar olhando, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir essa pizza. Gente, ignora meu desenho horroroso, tá? Ignora essa pizza feia minha. Sou péssima com desenho, mas vamos lá. Nós temos uma pizza aqui de calabresa. E agora eu dividi ela por metade. Eu vou ficar com metade e vou te dar a metade. Então quando eu peguei a pizza inteira e parti ela aqui, ó, nós ficamos com meio, não é? Meio pedacinho aqui, meio pedacinho aqui. Então a metade de 1 é meio. 1 sobre 2. E a metade de meio? Meu Deus, a metade de meio. Como é que a gente vai saber disso? Beleza, estamos aqui com as nossas metadezinhas de pizza. O que aconteceu? Chegou aqui mais 2 pessoas. A gente ia comer meia pizza cada uma, né? Que beleza, ia encher o barrigão. Mas aí chegou mais 2 pessoas. A gente não pode comer essa pizza e deixar as outras 2 pessoas olhando. O que a gente vai fazer? A gente vai dividir. Eu vou dividir minha metade e você vai dividir a sua metade, tá bom? Não podemos ser gulosos, temos que aprender a dividir. Então eu dividi minha metade, você dividiu a sua metade. Tá vendo que os pedaços agora diminuíram? Ninguém vai ficar sem pizza, cada um vai comer um pedacinho. E de uma pizza inteira que a gente tinha, quantos pedaços agora a gente tem quando a gente partiu ela? 1, 2, 3, 4. Então a metade de meio é 1/4. Deu pra ver que os pedaços diminuíram e assim acontece com a semicolcheia que vale 1/4. Ela só vale 1/4, ela só vale um pedacinho, só uma fatia do tempo. Então, a gente viu que num compasso 4x4, dentro de cada compassinho desse aqui, nós podemos agrupar 4 tempos. Como a gente pode fazer isso? A gente pode usar apenas uma semibreve. Quanto que vale a semibreve? 4. 1, 2, 3, 4. Fechou um compasso, né? A gente pode usar 2 mínimas, porque 2 mais 2 é 4, né? Então essa mínima vale 2, essa vale mais 2, que vai ser o 3 e o 4. Fechamos os 4 tempos. A gente pode usar 4 semínimas aqui dentro. Cada semínima vale 1, né? 1, 2, 3, 4. A gente pode usar colcheia, pode usar semicolcheia, desde que dentro do compasso fique com 4 tempos. A gente também pode usar sortido, não precisa usar tudo figuras iguais. A gente pode usar figuras diferentes. A gente pode usar, por exemplo, uma mínima, que vale 2, mais uma semínima, que vale 1, mais 2 colcheias. Por que não? E isso vai acontecer. Aqui a gente tem 1, 2 da mínima, a gente tem a semínima que vale 1 tempo, então ela é o terceiro tempo. E a gente tem 2 colcheias que vale meio, que a gente soma, bem mais meio dá 1, que é o 4º tempo. Então a gente pode usar de várias formas as figuras aqui dentro. Por isso é muito importante, antes de mais nada, saber os valores das figuras. Visualizou uma forma de compasso? A primeira coisa que você precisa fazer é analisar essa forma de compasso. Você vai olhar primeiro o número de cima, que ele vai indicar para você quantos tempos a gente vai ter dentro de cada compasso, e você vai visualizar o número de baixo. O número de baixo ele vai mostrar pra gente qual que é a figura que vale um tempo ou uma pulsação dentro desses compassos. E aí como é que a gente acha isso? Voltando lá na tabela, olhando qual figura é representada pelo número 4, e aí sim essa é a figura que vale 1. Aí a gente pode desenhar todas as figuras aqui, coloca um tempo na semínima e acha os valores das outras. Uma coisa muito importante sobre fórmula de compasso. Nós só vamos estudar aquelas que aparecem no inário. Para um número superior, ou seja, o número de cima, a gente vai encontrar apenas os números 2, 3 ou 4. Os números de baixo da fórmula, porque lembra que a fórmula tem 2 números, né? O de cima e o de baixo. E o número de baixo, no nosso inário, nós vamos usar apenas os números 2, 4 e 8. Mas pode ser que você encontre por aí o número de baixo 1, 16, 32, 64. Sabe aquela tabelinha na página 17 do MSA? Todos aqueles números que estão lá, eles podem ser usados como número inferior. Porém, na igreja, no nosso inário, nos nossos métodos, nós vamos usar apenas esses 3.
tá? Mas eu gosto muito de dar para as alunas exercícios, usando todos eles, para a gente poder se exercitar mais e aprender melhor. Então, por exemplo, o que a gente pode encontrar nos nossos inários e métodos? 2 por 2, 2 por 4, 2 por 8, 3 por 2, 3 por 4, 3 por 8, podemos encontrar essas. 4 por 4, 4 por 8, 4 por 2 a gente não vai encontrar não, tá bom? Mas 4 por 4 e 4 por 8 podemos encontrar. São essas as fórmulas que a gente vai usar. E uma coisa muito importante que o pessoal sempre confunde é, toda vez que o pessoal vê o número 8 embaixo da fórmula de compasso, o pessoal acha que é um compasso composto. Para quem está começando agora, às vezes não vai entender isso de simples e composto. Simples é quando aparece esses três números aqui, ó, 2, 3 e 4. E compasso composto vai ser 6, 9 e 12 em cima. E aí o pessoal às vezes acha que por embaixo ter o número 8 vira um compasso composto, mas não. Não importa o número que esteja embaixo. O que vai definir se um compasso é simples ou composto? É o número de cima, tá bom? Então, compasso simples, 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 tudo compasso simples, ok?